Graça e paz, queridos. Saúdo a cada um dos irmãos que nos acompanha aí através do canal no YouTube, Ministério Apostólico Efatá. Eu, apóstolo Luiz Alves, que vos falo aqui do Japão, também com imenso prazer em estar entrando no seu lar. Que Deus possa falar com você de uma maneira poderosa através dessa saudação, uma breve saudação. Lembrando que todos os sábados temos uma nova gravação, uma sequência de gravação para abençoar você, edificar você e sua casa. Amém? Lembrando que Deus não levantou as famílias para edificar as igrejas, mas levantou a igreja para edificar as famílias. Amém? E a inversão de valor no dia de hoje é muitas e muitas inversões de valores. E entendemos que devemos voltar às origens. Nós passamos de um tempo de construção, a igreja já foi construída sobre a rocha, já passamos de um tempo de maturidade, agora estamos entrando num tempo que antecede a eternidade. E devemos nos lembrar que não é somente a questão denominação. A igreja, quando fala-se no modo geral, ela não é dividida em denominações. A igreja, ela não pode ter divisões. A igreja é um corpo vive unido. Isso faz lembrar um pouco os Salmos, onde diz, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, porque são parte de um corpo, queridos. O corpo tem mãos, pés. Se os pés contenderem com as mãos, o corpo não anda. Se as mãos contenderem com os pés, o corpo não trabalha. A cabeça do corpo já está ocupada por Cristo. A cabeça é o Senhor Jesus. Amém? Não importa que parte do corpo você seja, mas você é uma peça fundamental para que todo o reino se mova. Amém? Tudo isso é um corpo só. Eu deixo aqui para sua meditação no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 17. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos diga que se cingirá e os fará assentar. A mesa, chegando-se, os servirá. Amém? Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e, chegando-se, o Senhor os servirá. Amém? A igreja dele. Ele veio, edificou na rocha a sua igreja. A igreja agora cresceu. Amém? Apesar que existe duas maneiras de crescimento. Nós vemos o crescimento espiritual e o inchaço. O crescimento vem daquilo que, a meu ver, lembra saúde. É quando a mãe fala, olha como cresce o meu filho, como cresce essa criança sadia. E quando falamos de inchaço nos lembra de doença. Quando nós vemos que alguém, por um motivo de enfermidade, fala, olha, vê como está inchado. Isso nos lembra a falta da saúde. Enquanto o crescimento nos lembra a saúde, o inchaço nos lembra a falta dessa saúde. Então é importante que a igreja pense no crescimento do reino. Nós aprendemos o tempo do homem, baseado pelo tempo do homem, o relógio, que nos separa segundos, minutos e horas, deles também dias, meses e anos, do tempo de Deus. Deus enviou no seu tempo seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E veio Jesus até então. Conhecemos. Agora devemos esperar um outro tempo, que é o tempo da eternidade. O
que vamos fazer com isso que adquirimos dele? A graça foi manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que vamos fazer com isso, queridos? Dentro desse corpo, dentro dessa preciosa chamada Igreja do Senhor. A Bíblia nos diz que bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, Ele achar vigiando, em estado de alerta, não dormindo. Nos faz lembrar também ali quando os discípulos estavam dormindo e Jesus tinha ido para orar por ele, orar pela obra, orar por cada um daqueles, os seus pupilos ali, os discípulos. E de repente ele se depara com uma sonolência entre aqueles homens e diz: vocês não podem orar comigo sequer uma hora. Devemos acordar, igreja. Amém? Que Deus abençoe poderosamente você e sua casa. Temos visto aqui, nesses últimos dias, situações caóticas dentro da Igreja do Senhor. Líderes que têm se corrompido, líderes que não entregam a liderança, mesmo em meio aos seus pecados. Homens e mulheres de Deus fazendo de maneira errônea, porque o seu Deus não é mais o Todo-Poderoso. O seu Deus passou a ser o seu umbigo. O seu Deus passou a ser o seu poder aquisitivo ou o seu status. Queridos, aquele que era o maior entre nós fez menor, se deu por nós até morte de cruz. Não éramos merecedores e não somos merecedores, mas Ele, sendo puro, sendo Deus, o Deus Filho, se entregou por mim e por você, para que a gente não passe a eternidade no inferno. O inferno é uma realidade, como o céu também é uma realidade. Ele foi preparar lugar para aqueles que o temem. Amém? Então, prestem bem atenção. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E temos visto isso. Pessoas que caem na ostentação. Até alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, havia ali em meio ao estilo de música funk, o funk ostentação, ali onde os cantores andavam com correntes de ouro, ostentando muito poder aquisitivo. Nós temos visto isso acontecer até atrás dos púlpitos. Enquanto alguns dão valor a coisas, como diz minha esposa, a pastora Luciana, uns dão valor a coisas, esquecendo que o Senhor não deu valor às coisas, senão Ele não teria vindo do seu reino. Ele veio, deixou o seu reino por amor a mim e a você, como diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, querido, lembra, cada gota de sangue foi por mim e foi por você, para que possamos entrar de cabeça erguida no reino de Deus e pelas portas. Amados, alguns têm sucumbido, alguns têm tido uma inclinação, mas de uma maneira descontrolada, adquirindo aviões, enquanto nas portas de suas igrejas, pessoas simples pedindo um prato de comida e não tem. Enquanto alguns têm se intitulado semideuses, se colocando na brecha como algo de grande valor, Ele que era o mais valoroso de tudo e de todos, se fez maldito e teve morte de cruz em meu e seu lugar. Devemos nos recompor no entendimento. Ser conhecedor não faz a diferença.
mas ser praticante da palavra dele nos aproxima de Deus, e quando nós cremos nele, nos tornamos filhos de Deus. Eu convido você e sua casa, tomemos posicionamento como igreja, em nome de Jesus. Está na hora da igreja entender que o maior deve ser o menor entre seus irmãos. Amém? Que Deus abençoe você. Não precisamos contender nem guerrear com os irmãos que estão fazendo de maneira errada. Situações como aqui encontramos aqui no Japão, alguns casos, as pessoas continuam atrás do púlpito, são espancadores de filhos, de enteados, espancadores de mulher, pessoas que saqueiam a igreja, pessoas que juntam dízimo e oferta não para a casa do Senhor, mas para a sua própria casa, para viajar, não para falar do amor de Cristo, mas para viajar para lugares interessantes na prática de turismo. Não tenho nada contra. Você que quer fazer turismo, faça, mas faça nas suas condições. Não saqueie a casa do Senhor. Você que está em pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia. Para que não venhamos a cair, devemos nos apoiar na palavra de Deus. Muitas das vezes a palavra é dura, mas ela vem para mim e vem para você. Amém? Ainda é tempo de reconstruir. Se está torto, derruba. Pede ajuda a Deus e Ele te ajuda a reconstruir. Ou melhor, construir algo novo. Algo que vai ser para a eternidade. O tempo do homem Cronos já passou de nossas vidas, irmãos. Você que é cristão, você que é temente ao Senhor, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vive mais o Cronos. Você vive o hoje, o Kairos, o tempo de Deus. Depois, nós temos ainda um outro tempo, um tempo de eternidade, rádios. Só que, para alcançarmos esse tempo, primeiro precisamos nos identificar no tempo de Deus. O tempo de plantar chegou. O tempo do Senhor chegou em nossas vidas. Mas te prepara, pois Ele está voltando. E quando voltar, Ele vem buscar a sua igreja. Preste bem atenção. Eu deixo essa pergunta para você. Quando você subir, o que você pretende fazer lá em cima? Eu deixo essa pergunta para o teu coração, o teu entendimento. O que você tem esperado em encontrar quando chegar lá em cima? Uma certa ilustração de um pregador, uma vez mencionado, aquilo ficou latente em meu entendimento, creio que ficará no teu. Um certo homem dedicou sua vida toda ao Senhor, o Senhor voltou, isso é somente uma ilustração, o Senhor voltou naquele dia tão esperado, o arrebatamento, ele subiu. Quando ele chegou e assentou-se ali junto aos santos, a todos os irmãos em Cristo, e o Senhor no centro daquele lugar, e Deus o Pai como o sol da justiça, em meio à cidade santa, e ele se perguntou, Senhor, este não é meu lugar, porque lá é um lugar que você não tem tempo para se adorar, lá é um lugar que você não tem tempo para ser entendedor de todas as coisas. Lá não tem lugar para você ser a palavra de Deus. Lá não tem lugar para essas coisas. Lá o seu dinheiro de nada serve. Mas se você está esperando chegar lá para adorá-lo, como diz a palavra do Senhor, naquele lugar, ele é adorado. Os anjos o veneram e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Somos adoradores.
Se você serve o Senhor somente pelo que Ele te dá, igreja, se você, líder, tem servido a Deus pelo status que Ele te dá, então aproveite bem a tua estadia aqui na terra. Se você está me entendendo, está na hora de mudar alguns valores, está na hora de recompor. Amém? A palavra de Deus, ela diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas a Bíblia diz: filhinhos, se pecardes, sabeis que tem um advogado junto ao Pai. Não importa o teu erro, querido. Se o Espírito Santo de Deus tem batido a porta, dizendo que você tem pecado, que você está no erro, não tenha vergonha, faça como Davi. Mical condenou a ação de Davi. Davi dançou ao redor da arca, se alegrou no Senhor, jogou a coroa no chão, jogou a capa no chão. Mical tinha dito: é como um bêbado, anda com pessoas qualquer, anda com teus súditos de qualquer maneira, você é o rei. De uma maneira resumida, falando para você o teu entendimento, Davi mencionou uma palavra que está imprimida no coração do cristão, daquele que entendeu realmente o seu chamado no Senhor. Ele falou: Senhor, tira de mim tudo o que quiser, só não tire de mim a tua presença. O adorador, ele vê a Deus. O adorador, ele entende o seu chamado. O adorador, ele sabe o que vai fazer no céu. O adorador tem olhos de leão. O adorador tem cheiro de leão. O adorador, oh aleluia, ele tem um brasão. Nesse brasão é o leão da tribo de Judá, conhecido entre nós como Jesus Cristo de Nazaré. A quem tem servido, querido? A Ele ou a você mesmo? Está na hora de mudar os nossos valores, os nossos conceitos. Estamos construindo muitas das vezes o nosso reino na terra, esquecendo que somos chamados para edificar o reino dele, para sermos embaixadores de Cristo e não senhores de nós mesmos. Vemos hoje grandes convenções, grandes ministérios, denominações, senhoras de sua própria sabedoria, de seu entendimento, condenando A e B, pessoas ali ostentando um poder aquisitivo grande, seus presidentes desfilando Boeings particulares, jatos, não somente veículo, mas casas, mansões, melhor falando. E muitas das vezes um simples e qualquer pequenino do Senhor que passar na porta passa desapercebido. Imagino eu, se um dia Jesus quisesse vir estar entre nós, não digo para o arrebatamento, mas vir até nós. Ele tem direito, ele pode todas as coisas. Me vejo estando dentro de uma igreja e ele vindo até cada um de nós, pedindo uma esmola, pedindo um pão, um lugar para deitar. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele trabalha até o dia de hoje. E ele trabalha não para ele trabalha para nós. Ele disse: eis que eu vou preparar lugar, para que onde eu estou estejais vós também. E nós, muitas das vezes,
somos egoístas, querendo preparar somente o nosso canto, o nosso lugar, olhando ao nosso umbigo, aos interesses particulares. Uma igreja que se esqueceu do seu Senhor, do seu chamado. Lembra de onde caíste, te arrepende. Apocalipse, lembra de onde caíste, te arrepende. Temos visto pessoas que são pessoas que deixaram o seu chamado, um chamado lindo, um chamado que foi dado pelo Senhor. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos, que somos já poucos, tem que ser sujado na lama. A exemplo dessa situação, nós temos o filho pródigo. Queridos, o filho pródigo, ele quis a parte dele antecipadamente, quis usufruir daquilo que era seu, à sua maneira. Perdeu tudo que tinha, com tudo aquilo que a sua carne ansiava. Quando viu que não tinha mais nada, que tudo aquilo que era um sonho em suas mãos ruiu, ele lembrou que na casa de seu pai até os seus empregados tinham pão sobre a mesa. Aquele homem que foi comer a comida dos porcos, onde ele se encontrava, lembrou-se do seu pai. O pai que eu me refiro hoje é o Pai Celestial. Lembra-te dele. Se você tem vontade de voltar para sua casa, lembrou-se que na casa do Pai tem pão sobre a mesa, alimento. Que a riqueza, a maior riqueza do Pai é o cuidado do Senhor sobre nós. Volta ainda hoje para a casa do Senhor. Você que é um líder, que tem cuidado dos seus próprios interesses, te arrepende. Faz como Davi. Joga a coroa, a capa, lança-te no chão. Que Deus tire tudo menos a sua presença na tua vida, querido. É melhor passar a eternidade ao lado do Senhor, não como visita, mas como filho, porque a visita naquele dia vai ficar do lado de fora. Visitante na casa do Senhor, naquele dia não funciona. Por isso, deixa de ser visitante na igreja. Seja filho, filho de Deus, embaixador de Cristo. Em nome de Jesus, receba essa mensagem. Palavra talvez forte, o intuito não foi exortação, o intuito foi direcionamento. Vamos para o céu, amados. Amém? Segura a mão do teu irmão. Amém? Vamos nos unir em fé. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, essa pessoa, Senhor, que assiste esse vídeo, Senhor, que ele possa ser tocado em nome de Jesus. Senhor, sendo líder, Senhor, toca o coração, Senhor, para que possa fazer uma auto-reflexão, Senhor, de tudo aquilo que tem feito em Tua obra. Papai, que possamos viver juntos, Senhor, de eternidade a eternidade. Senhor, em nome de Jesus eu peço, Senhor, se há algum que está desviado, Senhor, algum membro, meu Deus, de algum ministério está desviado, que ele venha entender que ele não faz parte de uma denominação, mas ele faz parte de Ti. O Senhor o escolheu. A Bíblia nos ensina que não foi nós que o escolhemos, ó Pai, mas o Senhor nos escolheu para que vá e dê fruto e o nosso fruto permaneça na vide que é Jesus, o Teu Filho. Papai, abençoa essas vidas que se afastaram, desviaram-se do Teu caminho, que eles possam ainda em tempo oportuno, Senhor, se aprumarem, receber a bênção, Senhor, e participar da bênção por toda a eternidade. E naquele dia da ceia, a ceia do Senhor, possamos todos nos alegrar na Tua presença. Amém.
Deus te abençoe poderosamente.